Olá, pessoal da matemática. Bem-vindos de volta. Vamos agora para mais um assunto. Bem, pessoal, vamos falar de funções. Mas a princípio vem a pergunta: o que é uma função? Para que eu estudo esse assunto? Onde esse assunto é útil para mim? Eu aplico esse assunto no meu dia a dia? Pessoal, na realidade, tudo que a gente vê aqui em matemática, a gente utiliza no nosso dia a dia. Só que a gente não percebe isso. Por exemplo, ao comprar um televisor com um desconto de 10%, com um acréscimo de 5%, na realidade o que a gente está vendo é porcentagem. Ao fazermos uma receita de bolo, essa receita leva uma xícara de óleo. Então, se eu quiser dobrar a minha quantidade de bolo, eu preciso dobrar a minha quantidade de óleo. Então, o que eu estou fazendo aí é uma proporção. Aí eu utilizo uma regra de 3. Bem, e a gente vai começar com uma funçãozinha especial, que é a mais simples que a gente tem, tá? Que é a função do primeiro grau. Vou te dar um exemplozinho para a gente entender melhor isso aqui, tá? Um exemplo do nosso dia a dia. Então, vamos supor que tu vai a um posto de gasolina e vai lá abastecer o teu carro, a tua moto, né? Tu vai lá no posto de gasolina e vai abastecer a tua moto. Então vamos pensar matematicamente isso. Vamos supor que 1 litro de gasolina custe R$5. Então eu voltei aqui, eu vou colocar aqui a quantidade a ser comprada de gasolina e aqui o valor correspondente por essa quantidade. Se eu comprar 1 litro de gasolina, qual o valor que vai ser gasto com esse 1 litro? Se 1 litro é 5, esse cara vai ser 5 vezes 1. Vamos supor que eu compre 2 litros de gasolina. Qual o valor a ser pago por isso? Vai ser 5 vezes o 2, que vai me dar 5 vezes 2, R$10. Tá ficando claro, galera, isso aí? Se eu comprar 3 litros de gasolina, qual vai ser o valor a ser pago por esses 3 litros? 5 vezes 3, que no meu caso é R$15. E assim eu posso continuar, não é isso, pessoal? Se eu comprar 4 litros, eu vou ter 5 vezes 4, e isso assim vai. Estou pensando aqui só em números inteiros. No caso aqui, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Mas eu poderia comprar 1,5 litro, 1,8 litro, 2,05 litros e assim por diante. Beleza? Pessoal, então pensa comigo, galera. Pensa comigo. Pensa comigo. E se eu comprar X quantidade de gasolina? Qual vai ser o valor, galera, que eu vou pagar por essa X quantidades, X litros de gasolina? É simples, pessoal, de resolver isso aqui. É só tu pensares o seguinte, olha. Se eu comprar 1, 5 vezes 1. Se eu comprar 2, 5 vezes 2. Se eu comprar 3, 5 vezes 3. Se eu comprar 4, 5 vezes 4. E se eu comprar X, meu irmão? Tá na cara, pô. 5 vezes X. Ou seja, essa equação, galera, me diz o valor a ser pago pela quantidade de gasolina, sendo o valor de cada litro de gasolina R$5. Se eu comprar 2 litros de gasolina, 5 vezes 2, que vai me dar 10. Se eu comprar 3 litros de gasolina, 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Então vamos pensar. Se o indivíduo comprar 20 litros de gasolina, qual o valor a ser pago por ele? Venho para cá. O valor a ser pago é 5 vezes X. Como eu vou comprar 20 litros de gasolina, vai ficar 5 vezes 20. O valor a ser pago, no caso, vai ser quanto? 5 vezes 20, R$100.
Poderia te fazer uma outra pergunta. Ah, e se eu tiver R$ 150? Quanto de gasolina eu posso comprar? Agora eu já tenho o valor que é 150 e eu quero saber quantos litros de gasolina eu vou utilizar. Eu posso comprar. Esse indivíduo está multiplicando e vem dividindo, então esse meu x vai ser 150 dividido por 5. Logo, esse meu x vai ser 150 por 5, vai me dar 30. Ou seja, eu posso comprar 30 litros de gasolina com R$ 150. Esse, pessoal, é o exemplo mais simples que existe na face da Terra. Certo? Essa função é uma função simples, que é a função do primeiro grau. Então, mas uma coisa que é interessante, galera, a gente entendendo de forma clara a função do primeiro grau, as outras funções, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica, essas funções vão surgindo com uma clareza muito maior, porque eu já sei o que é uma função. Vamos aumentar o grau de dificuldade do nosso probleminha, tá certo? Olha só, vamos supor que, além de eu vá comprar gasolina, né, eu precisei comprar um carote. O carote é aquele recipiente, né, que a gente coloca a gasolina, né? Então, que a gente chama de carote, né? Então, vamos supor que esse carote custe R$ 15, certo? E eu quero novamente descobrir qual era o valor a ser pago pela gasolina, incluindo o carote. Vamos pensar numa equação matemática, assim como eu fiz, né, a da gasolina. Vamos pensar agora da mesma forma em montar uma equação matemática que represente esse meu probleminha. Vamos pensar. Então, da mesma forma aqui, ó. Se eu comprar um litro de gasolina, qual vai ser o valor a ser pago? R$ 5, que é o valor da gasolina, 5 vezes 1, porque eu comprei 1 litro, mais os R$ 15, que é o valor do carote. Se eu comprar 2 litros de gasolina, qual vai ser o valor a ser pago? 5 vezes o 2, mais os meus R$ 15. Da mesma forma, se eu comprar 3, eu vou ter 5 vezes 3 mais 15. Se eu comprar 4, eu vou ter 15 vezes 4 mais 15. E se eu comprar X? Raciocínio análogo, galera. Né? Ó, então, quem vai ser esse valor a ser pago? 5 vezes X mais 15. Então, agora eu tenho uma equação matemática que representa o meu problema, certo? O valor a ser pago vai ser 5 vezes o X mais 15. Então, continuando com o meu exemplo, então vamos supor que eu tenha R$ 100. Eu quero comprar um carote que custa R$ 15 e a gasolina que custa R$ 5. Quanto é que eu posso comprar de gasolina? Quantos litros eu posso comprar de gasolina? Vamos para a nossa equação. Então é simples, olha, o valor que eu tenho é R$ 100. Então isso aqui vai ser 5 vezes X, que eu quero saber a quantidade, X, que é a quantidade disso de gasolina, mais 15, certo? Tá positivo, passa para cá negativo, vai ficar 5x igual a 100 menos 15. Então 5x igual a 100 menos 15. Então 5x vai ser igual a 85. Então x vai ser igual a 85 dividido para 5. 85 dividido para 5 vai ser 17. Logo, com R$ 100 eu vou poder comprar 17 litros de gasolina. Se eu quiser, por exemplo, comprar 50 litros de gasolina, quanto é que eu devo ter em dinheiro? Vamos para cá. Agora eu quero comprar 50 litros de gasolina. Esse valor vai ser igual a 5 vezes o 50 mais o meu 15. O valor vai ser igual a 5 vezes 50, 250 mais 15. Logo, eu vou precisar de R$ 265 para poder comprar 50 litros de gasolina. Vamos para mais um exemplo. Bem, nesse novo exemplo, vamos supor que tu vá vender ovos, certo?
e eu queira montar uma equação que represente esse meu lucro, tá certo? Em função da quantidade de ovos que eu vou vender. Tirando os custos aí, vamos supor que eu ganhe 50 centavos em cada unidade de ovo vendida. Só que para vender esses ovos, galera, eu preciso colocá-los em um recipiente, em uma cubazinha. Aquele negócio que a gente coloca o ovo, certo? Então tá. Então vamos supor que essa cubazinha custe R$1. Então qual vai ser o meu lucro em função da quantidade de ovo? Se eu vender um ovo, pessoal, vou colocar aqui um ovo vendido, qual vai ser o valor que eu vou ganhar com esse ovo? 50 centavos, ou seja, 0,5 vezes 1. Só que eu vou ter que tirar a cuba, vou colocar aqui cubazinha, né? A cuba custa R$1, beleza? Ó, então eu vou ter que tirar essa cuba, né? Então menos o meu R$1. Certo? Então esse aqui passa a ser o valor do meu lucro, né? Vou colocar aqui lucro, ó, o valor do meu lucro ou simplesmente o meu lucro, certo? Então quem vai ser esse meu lucro? Lembra que eu estou ganhando 50 centavos em cada ovo. Então vai ser 0,5 vezes 1, só que eu vou ter que tirar a cuba, que é R$1. Claro, eu vou ter que tirar a cuba, certo? Desse meu lucro. Se eu vender dois ovos, qual vai ser o valor do meu lucro? Quanto é que eu vou lucrar com ele? 50 centavos vezes 2, menos esse meu R$1. Beleza, meu irmão? E assim eu vou. Se eu comprar se eu vender 3 ovos, quem vai ser o meu lucro? 0,5 vezes 3, menos esse meu R$1. Se eu vender 4 ovos, esse meu lucro vai ser 0,5 vezes 4, menos esse meu R$1. E se eu vender, galera, X ovos, quem passa a ser esse meu lucro, pessoal? Tá na cara, olha só, meu irmão, tá na cara, ó. 0,5x, ó. 1, 2, 3, x. Simples assim, certo? Menos esse meu R$1, ou menos 1. Então, essa é a equação que representa o meu lucro. Pensa comigo agora, pessoal. Se eu vender apenas um ovo, qual vai ser o meu lucro? Vamos para a minha conta. Se eu vender apenas um ovo, eu vou ter o lucro de 0,5x menos 1. Quem é o meu x? Quem é a quantidade de ovo? É 1, não é isso? Então vai ficar, o lucro vai 1 vezes 0,5, vai ser 0,5 menos 1. Então esse meu lucro vai ser 0,5 menos 1, vai dar menos 0,5. Ou seja, eu vou ter um lucro de menos 0,5. Ou seja, eu vou ter um prejuízo de 50 centavos. Caso eu venda 2 ovos, vai ficar 2 vezes 0,5, ou seja, 2 vezes 50 centavos. 2 vezes 0,5 vai ser R$1. 2 vezes 50 centavos, R$1, menos o meu R$1. 1 menos 1, 0. Ou seja, se eu vender 2 ovos, o meu lucro é 0. Então, pessoal, esses probleminhas que a gente viu aí, eles têm uma coisa em comum na equação.